Jesus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. E vamos meditar nessa palavra, a qual o Espírito Santo nos impulsionou a ministrar sobre esse texto. Esse texto nós encontramos aqui, amados irmãos, Salomão escrevendo. E quando Salomão está escrevendo este livro, Eclesiastes, Salomão está no final da sua vida. Salomão está um homem mais maduro, então Salomão está escrevendo e dando detalhes aqui em que nós encontramos no livro de Eclesiastes. Quando nós lemos Provérbios, nós estamos encontrando Salomão falando com a sua meia-idade. Quando nós lemos Cantares de Salomão, Salomão é um jovem que está dando início ao seu reinado. E este texto chama muito a nossa atenção e é importante nós prestarmos atenção no que Salomão está escrevendo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. As Escrituras Sagradas, os 66 livros que contém a nossa Bíblia, está repleta de personagens, autores, escritores, divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que foram usados por Deus, que muitos deles não se conheceram, e foram tremendamente usados por Deus, inspirados para escrever. E nós encontramos nesses 66 livros, Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos encontrar o quê? Personagens, lições de vida, em que nós devemos acompanhar, seguir os passos, porque nós vamos aprender, nós vamos ser bem-sucedidos, mas também nós vamos encontrar o quê? Personagens e pessoas que a vida delas são exemplos para mim, para você, para que nós não venhamos cometer as mesmas falhas. Não é verdade? Nós vamos encontrar aqui detalhes em toda a Escritura de exemplos bons e de exemplos ruins para as nossas vidas. E nós temos que decidir, nós temos que seguir caminhando. E nós encontramos aqui esse texto, quando Salomão está dizendo, é melhor o fim das coisas do que o princípio, é melhor o final do que o começo. Isso nos faz a pensar que nós que nos preocupamos muito, às vezes, com o nosso passado, não é verdade? Com as coisas que passaram. E eu estou aqui nessa noite para encorajar, animar você e dizer a você para se apegar neste versículo, nesse texto, porque o que passou, meu amado irmão, não há como você mexer nele. Passou. Não tem como você ficar agarrado naquilo que passou. Seja ela boas intenções, seja ela coisas boas que você se prendeu, seja ela coisas ruins que aconteceu. Eu preciso me prender às coisas de hoje para a minha vida. Porque é melhor o final das coisas do que o começo delas. Há muitas pessoas que nós encontramos hoje que ficam sempre lembrando do passado, ficam sempre se apegando àquilo que aconteceu. E isso impede de Deus trabalhar em nossas vidas no hoje. Isso é uma barreira na vida do ser humano. E quem trabalha por trás dessas lembranças, às vezes, do passado, nos segurando lá atrás e não nos deixando avançar, é o adversário. É a nossa mente. É a batalha que está sendo travada.
Há muitas pessoas que você encontra elas hoje em dia, e elas que foram pessoas fervorosas, uma vida de oração exemplar, pessoas que deram início na caminhada cristã com um amor genuíno, o amor verdadeiro pelo próximo, o amor de ajudar as pessoas, independente, como foi cantado aqui, das circunstâncias. Aquela pessoa, nós encontramos hoje pessoas assim, que eram sempre disponíveis a fazer a obra, pessoas que estavam sempre dispostos a se apresentar e dizer ao pastor, eis-me aqui, pessoas que começaram um ministério, semearam naquele ministério lá atrás, que era talvez naquela igreja de madeira, aquela igreja pequena, aquele povo todo simples, naquela fazenda, seja lá como podemos aqui dar um exemplo. E há pessoas que estão presas a isso, que fizeram coisas boas, que fizeram o que Deus tinha colocado no coração, davam ofertas missionárias maravilhosas, e davam de tudo, faziam de tudo, abriam as suas casas, e pensa numa pessoa com um amor verdadeiro. Não é assim? Quando você veio para Jesus, não tinha defeito, ninguém tem defeito, e é uma maravilha, oh glória a Deus e aleluia, não é verdade? Tudo está bom, tudo está perfeito, mas de repente começou bem, irmão Rodrigo, mas no decorrer da caminhada se decepcionou, parou, não foi talvez reconhecido pelo homem, mas não importa você ser reconhecido por homem, você tem que ser reconhecido por Deus. Aleluia. É Deus que vai reconhecer todo o seu trabalho na caminhada, na jornada cristã. É Deus que reconhece, é Deus que abençoa, é Deus que honra. E talvez nós encontramos essas pessoas hoje, em dia, decepcionadas. Pararam. E elas chegam a dizer, eu fiz, eu ajudei, eu abri o meu coração, tantas coisas eu fiz, mas olha como que eu estou agora. Desanimaram na fé, estão à beira do caminho, não querem mais trabalhar na obra, não querem mais ajudar, não acreditam mais, se decepcionaram com pastores, se decepcionaram com ministérios, mas Deus deixou bem estabelecido que neste mundo nós iríamos enfrentar situações adversas, passar por problemas adversos, mas você fez a obra para quem? Para Deus. Amém. E Deus nunca te decepcionou, já? Alguém aqui já foi decepcionado por Deus? Deus nunca decepciona o homem. Aleluia. O homem decepciona o outro homem. O homem ele diz que vai e não vai. O homem ele marca um encontro e não aparece. O homem ele é falho. O homem ele diz que vai te honrar e não te honra. O homem ele muda de intenção, mas Deus é Deus que tudo que nós fazemos para ele recompensa. Ele vai recompensar, ele vai fazer. E nós encontramos pessoas que estão paradas hoje, porque elas lembram de onde? Do passado. E o passado, nesse contexto, impede elas de trabalharem hoje. E o que vai valer é o hoje. Olha para o teu irmão e diga, é o hoje que vai valer na tua vida. Não é o amanhã. Isso não importa se você chegou lá no passado, você era um beberrão, lá no passado você era um mulherengo, lá no passado coisas horríveis. Não importa. Se você aceitou Jesus, começa hoje na tua vida. É hoje que vai valer na tua vida. Não é o teu começar lá atrás. Porque pode começar bem e terminar mal. Ou pode começar mal e terminar bem. E Jesus ele fala sobre isso. Que os últimos serão os primeiros. Olha para o teu irmão e diga para ele assim. Deus tem um projeto na tua vida. E um deles é esqueça o teu passado e comece a focar no presente que Deus tem para você.
Há pessoas que estão paradas. Por quê? Porque elas lembram do passado. Que passado? Um passado de vergonha, um passado de tristeza, um passado em que a pessoa foi abandonada, a pessoa descobriu que foi motivo e que tentaram abortá-lo, abortá-la. Pessoas que passaram por decepções, o pai, a mãe, a avós, alguém fez situações com elas e elas estão presas nesse passado. E esquecem de avançar, de caminhar. E Salomão, ele está dizendo, é melhor o final do que o começo. É melhor o final do que o começo. Eu não posso parar. Olha para o teu irmão e diga para ele, não importa as circunstâncias, eu vou seguir caminhando. Deus te chama para prosseguir. Não importa como que você começou. Isso não está mais em questão aqui. Não importa o teu passado, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele apaga as nossas transgressões e nós começamos uma vida nova em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso a cada dia entender que eu tenho um alvo. O alvo é a minha salvação. Eu não posso ficar preso no passado. O passado quer me aprisionar. O passado quer aprisionar o homem, quer aprisionar a mulher, quer fazer do homem um coitadinho. Mas você ajudou, você fez, e olha você aí. Ninguém te honrou, olha você aí. Você seguiu ao Senhor todo esse tempo, olha como é que você está. Essas são acusações do inimigo. O inimigo quer prender, quer impedir você de fazer, sabe por quê? Porque ele sabe que se você começar a fazer, o que vai valer é o que você está fazendo hoje. Está entendendo o que Deus está ministrando aqui nessa noite? O Senhor me despertando para essas coisas nessa tarde, dizendo, diga meu povo, o que vale é o hoje, não o que foi no passado. É melhor o final do que o começo. Deus não está aqui para te acusar, para te apontar e ficar todo o tempo pegando um passado miserável que foi o seu, que foi o meu e ficar esfregando na nossa cara. De maneira alguma. Esse é um Deus que quando Ele esquece, Ele esquece. Glória a Deus. E não lembra mais. E não lembra mais. Olha para o teu irmão e diga, se Deus esqueceu, por que você fica lembrando? Joga isso fora. Não ressuscita aquilo que já passou. Não há mais nada que você possa fazer. Muitos nem estão mais no nosso meio em que você possa, o avô, a avó, o pai, não sei quem, já foram. E você tem que começar é o hoje. Está valendo é o hoje. O ontem já passou. É por isso que todos os dias nós temos que nos lançar aos pés do Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. Glória a Deus. Todos os dias nós temos que chegar diante do Senhor e dizer, eu pequei contra ti, Senhor. Aleluia. Eu reconheço a minha falha e hoje eu me lanço aos seus pés mais uma vez, porque se hoje a trombeta tocar, se hoje o Senhor me chamar, eu quero ir para os teus braços. O que vale é o hoje, irmão. Não se prende nas coisas do passado. Pessoas que estão presas. Eu tinha carro, eu tinha riqueza, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. E hoje não tem. O que vale é o hoje. O que vale é a graça, a presença do Senhor na tua vida. Há pessoas que têm riqueza, mas não têm paz. Há pessoas que têm riqueza, não têm saúde. Há pessoas que têm dinheiro, mas não têm uma família. E nós estamos aqui. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E Deus levanta Salomão e diz através de Salomão, diga meu povo que o que vale é o hoje. É o final e não o começo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Salomão, quando ele escreve, como eu disse a vocês, está no final do seu reinado. Está no final. E ele pega, e você vai pegar aqui Eclesiastes, como capítulo 7, o verso 1, ele está dizendo, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Salomão, ele está dizendo,
no capítulo 6, verso de número 2, um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para cair, para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Capítulo 5 ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que faz mal. Verso 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Deus vai chamando e vai falando conosco, o homem precipitado, o homem ansioso, o homem preocupado, não só com o amanhã, mas preocupado com as coisas do passado. Um homem que vive preso, amarrado nas coisas que passaram. E Deus está te dizendo hoje, mais uma vez, e eu vou estar repetindo, porque para você assimilar isso e dizer, o que vale é o meu hoje. Não importa que a sua mãe fez coisas com você, teu pai fez coisas com você, abandonou você, isso não é motivo. Olha você aí, olha a mão de Deus aí para te socorrer. Podem ter te abandonado, mas Deus não te abandonou. Salomão, ele está falando, capítulo 31 de Provérbios, ele na meia-idade, ele está dizendo um conselho, na verdade, de Lemuel. Não é próprio, a sua mãe dando a ele, não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e porventura o juízo de todos os aflitos. Capítulo 30, você encontra no verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam. Você vai encontrando detalhes que Deus vai dando, irmão. Deus vai nos mostrando aqui que nós precisamos caminhar. Caminhar para o que Deus tem hoje. Deus quer me falar hoje. Deus quer me revelar hoje. O que Ele já revelou para você ontem é ontem. Ele quer revelar para você hoje. Ele quer abrir o mar vermelho para você hoje. Ele quer providenciar a tua bênção é hoje na tua vida. Por isso o Salomão ele está dizendo, é melhor o final do que o começo. Quantos aqui pensam no passado? Todo mundo pensa. Se pudéssemos voltar e resolver algumas questões, mas não pode. Então você precisa deixar para trás e caminhar, porque Deus está contando com o teu hoje para a tua salvação. E nós encontramos então o apóstolo Paulo, que é os exemplos que eu quero passar para você, em Filipenses capítulo de número 3. Abre comigo a sua Bíblia. Filipenses capítulo de número 3. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, ele falando no verso de número 7. Vamos ler o verso de número 7. Nos impulsionando, Paulo, nos impulsionando a prosseguir para o alvo. Mas olha que lindo o verso de número 7 que eu estava lendo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha isso. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Verso 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado,
ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O que eu quero te dizer e o que o Senhor tem para nós aqui, Ele está dizendo, olha a vida de Paulo, acompanha a biografia de Paulo, tudo que ele sofreu, tudo que ele enfrentou, e ele está dizendo que eu possa continuar avançando para que no dia da ressurreição dos mortos eu esteja lá. Aleluia. Com Cristo Jesus. Eu não vou ficar olhando aquilo que eu reputava por bom, por ganho na minha vida, eu tenho como esterco. Porque o que vale para mim é o meu hoje. Então não fica preso naquilo que você tinha no passado, ou aquilo que aconteceu, se não te deram honra, ou se deixaram de te dar, não importa, segue fazendo hoje a obra do Senhor com alegria no coração, porque Deus irá recompensar você. O hoje, e Paulo ele está dizendo, olha, não pare. Olha para o teu irmão e diga para ele, não pare. Porque muitos, como eu disse, estão desanimados, não é? Muitas pessoas que fizeram e eles pararam, desanimaram, cansei, estou decepcionado, pastor. O senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não preciso saber. O que precisa é você esquecer. O que você precisa é esquecer o que fizeram com você. Esquecer das palavras que você ouviu, para que Deus venha te mostrar e falar no teu ouvido palavras novas. É isso que precisamos, não importa o teu período lá atrás. Não, Deus te limpou. Aleluia. E Deus está a cada dia trabalhando na tua vida, na tua caminhada. Glória a Deus. Portanto, você precisa suportar todas essas situações. Aleluia. Sabe o que Paulo fala a Timóteo? Seu companheiro. Paulo ele escreve a Timóteo a sua carta e ele está dizendo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 3. Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Suporte as situações como um bom soldado de Cristo. Você é um soldado do Senhor. Você precisa saber que você está numa batalha. E você precisa, Paulo ele está dizendo isso para Timóteo, porque Paulo ele já havia enfrentado várias situações. Paulo ele vai fundar centenas de igrejas, várias igrejas. E muitas delas, às vezes, com problemas, e Paulo estava ali, agindo. Algumas delas eles não queriam nem ouvir Paulo. E Paulo está dizendo, Timóteo, sofre comigo essas situações. Compartilhe comigo essa situação. Participe comigo dessa situação. Porque nós não vamos parar, eu vou prosseguir para o alvo. Eu não vou ficar me prendendo naquilo que fizeram comigo, irmão. Não se prenda naquilo que fizeram, naquilo que falaram contra você. Não tente se defender lá atrás. Larga a mão disso. Olha e foca o hoje, porque é melhor o final do que o começo. É melhor o final do que o começo. Abacuque, capítulo de número 3, verso 1. A oração de Abacuque, tão conhecida, é essa que nós precisamos fazer todos os dias, que diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva. Está desanimado? Ore ao Senhor e diga, Senhor, aviva a minha alma. No meio dos anos. Porque ele está dizendo, no meio dos anos. Retroceder é a mesma medida para você avançar e tomar a tua posse da tua vitória. Então você está no meio de uma caminhada. Não retroceda. Continue caminhando. Porque você vai alcançar a tua vitória. Porque ainda, Abacuque ele diz, ainda que a figueira não
floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, dos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como a das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas, porque não importa o que já aconteceu. O que importa é como você vai reagir hoje. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: a tua reação hoje vai mudar a tua história amanhã. É a tua reação hoje que vai mudar a tua história de amanhã. Não é o que você precisa fazer. Escute isso. Não é o que você deseja fazer, mas o que você faz para Deus que vai transformar a tua vida. Aleluia. Vamos repetir comigo? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não é o que eu quero fazer, mas o que eu faço para Deus que vai mudar a minha vida. E aí que está o segredo. Comece hoje fazendo o que Deus quer que você faça, e não o que você quer fazer. E aí que está o segredo. Muitas pessoas se cansam, muitas pessoas estão com situações, mas elas querem fazer o que elas querem, e não o que Deus quer. E elas se envolvem em situações difíceis. Deus tem mais prazer no sujo que se reconhece ser sujo, do que no sujo que disfarça ser limpo. Essa é uma realidade. E Salomão, ele está dizendo, nos alertando e dizendo: eu quero que você lembre da agora para frente. Porque o inimigo quer te segurar lá atrás. Quer segurar os teus pensamentos, quer conduzir a tua vida, mas Deus está dizendo que Ele já esqueceu do teu passado. E que você precisa avançar. Quem tem que avançar é você. Porque Deus já está lá na frente te esperando. Aleluia. Ele já está lá na frente aguardando você. Exemplos de alguém que começou bem, terminou mal. Vamos para um? Saul. Primeiro rei de Israel. Começou bem. Você pega 1 Samuel, capítulo 15, o verso 1. Samuel pega uma botelha de azeite, uma botija de azeite, e derrama sobre Saul, porque o Senhor tinha escolhido ele. Ele era rei, começou muito bem, obedecendo a Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sendo submisso mesmo como rei, mas ouvindo a voz do profeta Samuel, porque ele era rei, mas ele tinha que ouvir a voz do profeta, do porta-voz de Deus. E Deus falava através de Samuel, mas Saul começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. Ele preferiu o quê? Sacrificar. Ele preferiu sacrificar do que obedecer a Deus. E aí o Senhor começa a dizer o quê? Eu vou rejeitar ele. Rejeitei Saul porque ele não quis me obedecer. Começa bem. Mas você olha a história de Saul, ele agora é rejeitado por Deus. No capítulo de verso de número 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Não obedeceu a Deus. Começou bem. Por isso que Salomão ele diz, é melhor o final do que o começo. Ele começa bem, no decorrer do seu reinado ele desobedece a Deus. E qual é o final dele? 1 Samuel 31:4. Então disse Saul ao seu pajem, o homem de guarda, o seu companheiro de armas, que levava as armas com ele: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Ele morre. Seu ministério acaba. Seu reinado acaba. Ele começou bem.
foi escolhido por Deus. E ele parou por causa de não fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Quer um outro exemplo? Demas. Lembra de Demas? Demas era companheiro, cooperador de Paulo. Demas, você encontra ele nas cartas paulinas, você encontra ele nas epístolas paulinas, nos Colossenses, você encontra Paulo dizendo assim, chama Demas, vem Lucas, vem Marcos, todos nós aqui juntos trabalhando na obra. Mas no final, Demas parou. Demas desistiu da caminhada. Vai surgir muitas coisas para tentar parar você. Vai tentar, muitas situações vão surgir para impedir você de prosseguir, de caminhar. E Paulo, ele está dizendo, escuta isso. 2 Timóteo 4, 9, 10 e 11. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Amando o primeiro século. Amando este presente mundo. Este momento, ele esqueceu. Começou bem. Olha para o teu irmão e diga para ele. Ele começou bem. E ele parou. E eu estou aqui nessa noite para te dizer, não importa, não aceite a acusação do inferno. Se você começou mal, não importa a sua situação. Se semana passada você cometeu erro, não importa. Basta se render nos pés do Senhor hoje e começar uma nova história. E Deus vai olhar o hoje na tua vida. Não pense que Deus vai ficar te esfregando o seu passado. Ele não vai fazer isso com você. Quem faz isso é o inimigo. Um outro exemplo para você, Marcos. O evangelho de Marcos, o evangelista. Marcos é um. Começou bem. Começou a caminhada animado. Quando Pedro foi solto, quando o anjo soltou Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, e Pedro foi para uma casa. A casa era da mãe de Marcos, João Marcos. Tinha uma igreja, uma oração ali. Marcos começa bem. Sobrinho de Barnabé. E ele vai na primeira viagem. E quando ele está na primeira viagem, Marcos olha a situação e eu não quero isso para mim. O negócio é estreito. Estou vendo aqui vocês sendo presos, chicote aqui. Eu estou fora. Marcos volta. E Paulo fica aborrecido. Paulo fica muito aborrecido e fala com Barnabé. Escuta isso. Atos 15... Verso 37 e 38. Barnabé queria levar João Marcos, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os em Panfilha, não permaneceram com ele no trabalho. Porque Marcos, ele olhou a situação e voltou. Mas depois Marcos voltou a tomar posse e trabalhar para o reino de Deus. Porque depois você encontra Paulo lá para Timóteo também dizendo, traga Lucas e traga Marcos, porque ele vai ser muito útil para a minha obra, para aquilo que nós estamos fazendo. Ele retomou a caminhada. Isso eu quero dizer para você, você pode ter caído ontem. Se retoma hoje, Deus vai marcar a tua vida hoje. Deus vai te dar oportunidade hoje, meu irmão. Minha irmã, mas não aceita a acusação do adversário. Último exemplo, penúltimo. Davi começou bem. Olha para o teu irmão e diga, Davi começou bem. Como que Davi começou o seu ministério? O mesmo profeta Samuel, que ungiu Saul, foi o mesmo que ungiu Davi. O mesmo que derramou azeite sobre Davi. Davi começa o seu ministério como? Matando o leão, matando o urso, enfrentando o gigante. Foi conclamado rei. Deus o colocou. E no decorrer do seu reinado, tudo que Davi fazia, Deus dava vitória. Começou bem, mas muito bem. Olha para o teu irmão e diga, ele começou bem. Mas vai vir ataque. Vai vir os levantes do inimigo.
O inimigo vai tentar, ele não quer ver o homem e a mulher caminhando junto. Aí no verso 11 de 2 Samuel, no capítulo 11 de 2 Samuel, verso 2 e 3, você vai encontrar Davi, já numa certa idade, passeando no terraço do palácio. Ele vai olhar, vai ver Batseba, ele vai ser avisado que ela é casada, que ela tem esposo, o pai dela, e ele peca. Davi peca, mas Davi ele diz o quê? Eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Aonde ele pega e faz o Salmo 51. Salmo 51 é aquele pecado de Davi. Ele pega e escreve dizendo o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Verso de número 9 até o 12. Esconde da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O importante é você reconhecer que errou, se arrepender e começar a fazer o que é certo. E Deus vai mudar a tua história. E Deus vai transformar a tua casa. Errou? Ninguém é tão perfeitinho que não erra. Todo ser humano é falho. Todo ser humano ele erra. Mas o mais lindo é quando nós reconhecemos as nossas falhas. E Davi conseguiu tocar o coração de Deus. Davi conseguiu chamar a atenção do Senhor, dizendo: Deus, não retire de mim a tua presença. Saul fez isso? Não. Demas fez isso? Não. Marcos fez. Marcos reconheceu. Davi está reconhecendo e dizendo: Deus, eu não posso viver longe de ti. Eu pequei. O pecado está bem diante de mim. Batseba está aqui. Deus é Deus que transforma o mal em bênção. Você crê nisso? Deus é Deus que transforma aquilo que eu mesmo fiz de errado em bênção na minha vida, se eu reconheço. Aí que está o segredo. Se eu reconheço, Deus transforma o mal que eu fiz em bênção. Fez, pastor? Fez com Davi. Quando ele diz: eis que o pecado está diante de mim, ele está falando também dela. E ela se tornou mãe de quem? Salomão. O reinado foi de Salomão. Então ninguém pode abrir a boca e falar dela. Porque Deus honrou ela. Porque a responsabilidade era outra. E é muito importante eu entender isso. Compreender isso. Quando eu me arrependo, Deus transforma o mal em bênção na minha vida. José é levado para o Egito, vendido. Deus transformou todo o mal dos seus irmãos em bênção na vida de José. Foi vendido, mas fazia parte do plano de Deus. Não queira entender o plano de Deus. Queira obedecer aquilo que Ele está fazendo. Pare de entrar na frente daquilo que Deus está fazendo. E aceita aquilo que Deus está fazendo. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Vamos colocar de pé. Quero chamar o grupo de louvor. E para finalizar, todos aqui conhecem Saulo. Que Saulo no hebraico é pedido. E Paulo no grego é pequeno, pouco. Lembra de Saulo? Saulo, ele faz o quê? Persegue a igreja. Atos capítulo 9, verso 1 adiante. Pegou cartas e disse Saulo: vou matar os crentes, vou prender os crentes, homens, mulheres, quem seja, vou levar para o cárcere. E o que acontece?
ele tem um encontro com o Senhor indo para Damasco. E Deus muda a história dele e passa a chamar ele de Paulo de Tarso. E diz, você agora vai ser pregador dos gentios. E por isso que Paulo, ele diz que tudo mudou na vida dele. Que o passado já passou. E eis que tudo Deus se fez novo na vida dele. Ele não vai ficar lembrando do tempo que ele mesmo mandou espancar como a morte de Estevão. Paulo estava presente. Mas Deus está dizendo, para aqueles, Paulo escreve, para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, não há mais acusação para esses. Não há mais acusação para você. E eu quero finalizar essa palavra com essa palavra. Não há mais acusação contra a tua vida. Se você está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na tua vida. É melhor o final do que o começo. Começa hoje uma nova história. Começa hoje uma nova história na tua vida. Faça uma aliança com o Senhor. Comece hoje. Ontem foi ontem. Esquece. Começa hoje. Se fez alguma coisa de errada há esses dias atrás, começa hoje. Diga, Senhor, eu estou arrependido do que eu fiz. E hoje eu me lanço aos teus pés, porque eu não vou mais fazer. Sai do seu lugar, se você deseja, aqueles que desejam, vem que